Shalom a todos. Domingo 4 de março de 2018. Profeta Elias, testemunha Marte do Apocalipse. Horário de 8 horas e 13 minutos. Acabei de vir de uma jornada de quase 20 horas de trabalho. E vou repousar agora. Pretendo repousar o Eterno dando-me condições. Já clamei o Eterno nesse momento. Estou aqui no meu local de repouso. Eu gravei um vídeo ontem. Hoje eu quero gravar um outro vídeo informativo para você que me acompanha pelas redes sociais, mas porém esse vídeo ele é muito pesado. Eu vou me esforçar para tentá-lo fazer de melhor forma possível e pretendo ser breve também. Talvez eu faça depois outro vídeo mais esclarecedor, mais detalhado. Esse eu quero fazer só de base, de fundo, para poder já disponibilizar informação para vocês terem noção da ideologia, da teoria do profeta Elias. E o que eu quero tratar nesse vídeo é sobre a origem da Bíblia e quem a confeccionou. Eu vou procurar ver o que eu consigo disponibilizar para vocês de informação, como já disse anteriormente, de uma forma breve, dinâmica, mas eu vou dar mais detalhes num próximo vídeo que eu farei para frente. Mas você já vai ficar então com pelo menos a base da informação, a introdução da informação que eu tenho para disponibilizar para vocês. Bom, a Bíblia, segundo o profeta Elias de Campinas, segundo minhas percepções e revelações, a minha evidência como profeta, as minhas interpretações pela percepção que eu tenho do astral, que eu tenho da história, algumas revelações que me vêm, eu cheguei a uma conclusão da percepção do livro chamado Bíblia. A percepção do profeta Elias de Campinas, a percepção do profeta do Eterno, ela vem por etapas. Ela vem de uma forma... Eu gravei um vídeo antes falando sobre esse assunto. A revelação ela é progressiva, então o Eterno nos faz sentir as percepções e montando tipo como se fosse um quebra-cabeça. Então vem a percepção de uma parte, de outra, e você vai montando até você ter quebra-cabeça inteiro montado. Aí você tem aquela percepção mais plena, mais clara da informação. E eu vou passar para vocês a percepção do que chegou para mim até agora sobre o que é a Bíblia e qual a sua origem e quem confeccionou este documento chamado Bíblia. Primeiro, quem confeccionou a Bíblia não foi ser humano. Nós não temos dentro de um conceito humano a criação deste livro chamado Bíblia, porque a Bíblia vai revelar para nós algo que está no mundo das ideias, segundo Platão, segundo os filósofos e segundo a literatura bíblica, segundo a literatura talmúdica. A Bíblia e a Cabala e a própria literatura teológica vai nos trazer uma revelação do que está no astral, ou seja, do que está no mundo espiritual. Então seria quase impossível a mente humana elaborar esse documento. Não teria condições, porque são muitas documentações, muitas histórias e uma sincronia de informações que tem que bater, que somente uma mente mais elevada do que a mente humana poderia disponibilizar todas essas informações. E eu tenho uma informação para você que vai talvez tirar você dos trilhos da teologia, vai te chocar você de uma forma terrível. Até então a informação que nós temos da Bíblia é que a Bíblia, quem criou a Bíblia foi os profetas de Deus em diversas dispensações, em diversos tempos, e que a Bíblia é a palavra de Deus, também que a Cabala é a revelação do Eterno para a humanidade através dos profetas do Eterno. E a informação que eu trago para você através do ministério do profeta Elias de Campinas vai chocar você terrivelmente. Talvez
você já conseguiu perceber essas informações através de alguns vídeos que eu disponibilizei na internet, mas ainda não tem assim essa informação mais, como que eu posso dizer, mais centralizada, essa informação mais condensada que eu vou trazer para você agora. A informação que eu tenho para vocês, que são cristãos, judeus, evangélicos, vocês que são pessoas que dizem que temem o eterno, católicos, seja qual seja a sua religião, mas mais especificamente aos evangélicos, cristãos, protestantes e aos judeus e israelitas, os que praticam o judaísmo. Eu tenho informação para vocês terrível, tanto da Bíblia Sagrada, e agora eu quero abranger um pouco, aproveitar o gancho aqui e falar também da cabala judaica, do Talmud, da literatura talmúdica e também da Torá. A informação que eu trago para vocês nesta manhã de domingo é chocante, simplesmente chocante. Primeiro eu quero dar um breve panorama sobre arqueologia. Depois eu quero falar um pouco sobre um pouco de historicidade e depois propriamente o assunto que eu quero tratar. Se a gente tratar a arqueologia da Bíblia, arqueologia talmúdica, arqueologia histórica do povo de Israel, segundo literatura bíblica, literatura talmúdica, nós temos diversas provas arqueológicas, isso é fato. Temos muitas provas históricas que foi deixado no tempo que se passou. Então alguém chegar e desmentir a Bíblia é uma utopia, é algo assim que não tem fundamento. A pessoa chegar e desmentir a Bíblia, dizer não, a Bíblia é uma mentira, não vai ter fundamento científico. Mas pela percepção de um profeta, de um vidente, aí a coisa muda se ele trouxer alguma argumentação científica, alguma argumentação fundamentada. Aí há de se analisar a tese, a teoria, a ideologia que vai ser trazida para questionar a Bíblia, para desacreditar a Bíblia e também a Torá e a cabala judaica e o Talmud. Bem, antes de mais nada, para não ficar um desentendimento, o profeta Elias de Campinas é o profeta do Eterno que, segundo a lenda do Apocalipse, tem uma lenda mitificada no Apocalipse que diz que no fim dos dias vem dois profetas trazer uma mensagem do Eterno. Então ali fala que um é Elias, talvez Enoque, talvez Moisés, dois profetas. Um daqueles profetas é o profeta Elias, sou eu. Ah, profeta Elias, mas você está falando sobre questionamento da Bíblia e diz que é aquele profeta da Bíblia? Sim. Por que eu sou aquele profeta da Bíblia? Porque aquele profeta do Apocalipse, aquela testemunha mártir do Apocalipse, é uma alegoria do que seria a minha aparição. Por isso eu digo que eu sou aquele profeta descrito lá no Apocalipse. E o profeta Elias do livro de Reis do Antigo Testamento é uma alegoria do que seria a minha aparição no futuro também. Só que ali eles colocaram uma explanação mais extensa do que é o ministério do profeta Elias, dando ali diretrizes do que o profeta Elias é no plano astral e do que o profeta Elias é como homem, como profeta, como autoridade do Eterno na terra. Então ele dá ali toda uma explanação de que o profeta Elias vai, na sua aparição, se levantar contra toda a autoridade de Baal, todos os profetas de Acera, todos os profetas magos, aqueles que estão mentindo em nome do Eterno. Então o profeta Elias vai ter essa missão. E ali fala que o profeta Elias é um profeta que vai ungir profetas, que vai ditar e vai lidar com reis, com nações, com governo, com autoridades. E também, indo lá agora para o Apocalipse, fala que ele vai fazer sinais que vai estremecer o mundo. Ele tem o poder para
ferir a terra com pragas quantas vezes ele quiser. Então, ali dá a característica panorama do ministério do profeta Elias. Mas voltando aqui agora, tratando de tratados arqueológicos, documentos arqueológicos, quero dizer para vocês uma coisa. A Bíblia não tem como ser desmentida porque ela tem rastros de arqueologia, de documentos históricos que comprova a argumentação dos fatos. Agora eu quero levar você para um outro panorama. Quem confeccionou a Bíblia não foi ser humano. Disse a lenda, disse-se a história mítica, disse-se os textos literários que a Bíblia foi feita por profetas, por homens de Deus que foram escrevendo seus textos, as suas histórias foram sendo geradas e foram sendo anotadas as anotações, tanto a anotação do povo hebreu, do povo judeu, e aí, segundo toda essa documentação, esses tratados, essas documentações arqueológicas, essas provas arqueológicas, os textos, pergaminhos que foram encontrados, então se montou aí essa chamado Bíblia Sagrada, montou esse híbrido literário chamado Bíblia Sagrada. Mas também em contrapartida eu quero falar do Talmud, da literatura talmúdica e também da Torá. A Torá nada mais nada menos é que os 5 livros da Bíblia, então ela também nada mais nada menos é a Bíblia, mais resumida em 5 livros, que são os 5 livros de Moisés, que é chamado de a Torá. Então o que eu falar da Bíblia serve também para a Torá, mas o Talmud já não é a Torá, já são uma outra literatura mais extensiva da Torá, mais extensiva do povo da cultura judaica. Então, o que eu falar da Bíblia serve para a Torá, mas para o Talmud já não serve, já eu tenho que explanar também a simbologia, o significado do Talmud. Então, o que acontece? Para o que eu vou falar da Bíblia, você já tem como base que serve para a Torá. Eu quero falar sobre algumas culturas antigas, alguns acontecimentos históricos que foi relatado numa antiguidade muito distante, numas civilizações, por exemplo, os sumérios e os acádios. Nessas civilizações antigas, sumérios e acádio, tanto quanto o antigo Egito, já existia toda a configuração da cultura judaica, toda a configuração da Torá, que é a história do povo hebreu. A gente temos lá na cultura antiga, nas civilizações antigas, por exemplo, na Acádia, tem Sargão de Acádia, que ele é uma alegoria de quem seria o Moisés. Então ele já existe já na cultura acadiana, Sargão da Acádia, que é um menino que vai ser jogado ali num cestinho betumado dentro de um rio, vai ser tirado das águas, vai ser criado pela elite do governo da Acádia, e depois ele vai se tornar o libertador do povo dele que está cativo lá dentro da Acádia. Então, antes do Moisés bíblico aparecer dentro das literaturas ali da Torá, ele já aparece numa outra configuração, a mesma história, dentro da cultura acadiana, dentro da cultura suméria. Nós vamos achar lá, dentro das civilizações também, sumérios, acádios, nessas civilizações mais antigas, nós vamos achar um relato sobre a epopeia de Gilgamesh, que é um grande navio, um grande barco que vai salvar um remanescente que está saindo de um juízo divino. Então, a epopeia de Gilgamesh fala de uma grande barca, um grande navio, uma grande embarcação que salva o mundo antigo e ele refloresce no mundo posterior. Então, dando início a uma nova era, uma nova civilização. Então, esses textos que são montados dentro da Torá, dentro da literatura da Bíblia, já era a mitificação antiga, que depois foi pegado aquelas sombras
daquelas histórias, daqueles tratados antigos e montado então a Torá, montado a literatura do Antigo Testamento. E depois a história do Novo Testamento vai ser montada depois, mais tarde um pouco. Mas tudo baseado, por exemplo, nós temos a primeira montagem do Antigo Testamento, que é baseado numa mitologia, em lendas que já existiam em civilizações antigas. Dentro do Antigo Egito, dentro dos Sumérios, Acádio, Atlântida, Antiga Enoque e civilizações antigas, civilizações lendárias. E aí depois montado esse escopo literário chamado Antigo Testamento, ele vai ser a base para um plágio para se montar o Novo Testamento. Então lá no Antigo Testamento nós temos uma confecção lá de 12 filhos de Jacó, que vão dar origem a 12 tribos. Depois no Novo Testamento nós vamos ter 12 apóstolos. Lá no Antigo Testamento nós vamos ter o José, que vai ser o grande governador do mundo antigo, abaixo de Faraó. E no Novo Testamento nós temos Jesus Cristo, que vai ser o futuro governador do mundo, vai morrer pela salvação do mundo. Então é um plágio do Antigo Testamento, o Novo Testamento. O Novo Testamento é um plágio do Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento nós vamos ter um grande profeta chamado Daniel. Daniel vai ter revelações do mundo vindouro. No Novo Testamento nós vamos ter esse profeta já plagiado por João. Ele vai estar isolado numa ilha e ele vai ter visões do mundo vindouro. Então o Novo Testamento é um plágio do Antigo Testamento.